Começa agora, Saúde com o Especialista. Oi, de volta, 13 horas e 31 minutos. Eu já tô de volta com a minha segunda convidada desta tarde de segunda-feira, doutora Denise Matias. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Hélio. Tava com saudade, ela não veio semana passada, Pois tava é. dodói. Isso mesmo. Mas agora já estamos todos bem aqui juntos, né? Isso. Doutora, vamos falar hoje sobre um tema que é muito importante a gente falar, que é a hidronefrose congênita, não é isso? Sim. O que seria a hidronefrose congênita e qual meninos e meninas são acometidas pela hidronefrose? Fala pra gente. Sim, a hidronefrose congênita é uma dilatação do sistema urinário. Né? O rim ele é formado, a urina é formada nos rins e fica ali na pelve renal, que é um espaço onde a urina fica e desce para a bexiga. Quando ela fica acumulada, ocorre o que nós chamamos de hidronefrose, que é uma dilatação. E isso é detectado já no exame de pré-natal. Doutora, a gente já abre o nosso WhatsApp aqui, 991541079. Se você quiser mandar sua pergunta, fica à vontade, tá bom? A Jéssica já tá mandando a pergunta, tá digitando aqui. Enquanto isso, doutora, qual é o percentual de crianças que são acometidas por essa doença? Mais ou menos, estatisticamente, assim. Olha, é variável. Às vezes pode ser, tem estatísticas que falam de 1 a 2%, de 1 a 6% das crianças tem esse diagnóstico no pré-natal. O acometimento é assim, menino e meninas, sendo um pouco mais comum no menino. E aí, o que é importante? Fazer o acompanhamento logo depois do nascimento, porque alguns casos essa hidronefrose ela se resolve espontaneamente, mas a gente precisa acompanhar porque alguns outros pacientes podem precisar inclusive de tratamento cirúrgico. Olha, a Jéssica do Paraviana. Olá, doutora, boa tarde. Minha sobrinha foi diagnosticada com hidronefrose congênita ainda na gravidez. Quais os riscos mais comuns que ela pode enfrentar? Olha, é muito variável, porque é o que eu estou falando. Depois que a criança nasce, ela precisa fazer um acompanhamento com um cirurgião pediátrico, né? Que cuida dessa parte urológica, porque a gente precisa dar o diagnóstico. E são vários diagnósticos possíveis, né? São várias doenças, algumas que precisam apenas de acompanhamento, mas, por exemplo, se é um caso de obstrução, é preciso fazer uma cirurgia para corrigir, porque se fica obstruído e vai acumulando urina, isso pode causar uma lesão no rim, e o rim, ao longo dos anos, ele vai perdendo a função. Então, não dá para dizer exatamente qual é a causa, mas precisa ser acompanhado e precisa de investigação. Pode ser refluxo, né? Às vezes até uma duplicidade ureteral, que são várias patologias que podem cursar com a hidronefrose. Doutora, as crianças acometidas, como eu vi aqui, ainda na barriga da mãe, né? Sim. Durante a gravidez foi diagnosticada. Tem como fazer esse diagnóstico ainda na gravidez? Sim, é muito comum, porque quando você faz aquele ultrassom morfológico, você vai ver a formação dos órgãos internos. Então, aparece uma dilatação do sistema urinário, né? Na parte dos rins, que é o que chamamos de hidronefrose. O que precisa ser feito depois? Logo depois do nascimento, é importante que essa criança faça um acompanhamento, repita esse ultrassom no primeiro mês de vida, e persistindo com a hidronefrose, é importante que ela seja acompanhada por um cirurgião pediátrico, porque existem outros exames que a gente faz para saber a causa dessa dilatação. Existem sintomas visíveis? A dona Neide, lá do Nova Cidade, pergunta, como posso identificar se meu neto tem esse problema, doutora? Olha, normalmente, na criança, assim, ela não vai ter um sintoma específico da hidronefrose. Alguns casos, por exemplo, quando a criança tem uma retenção urinária, essa hidronefrose, ela pode ter uma infecção urinária.
a partir dessa infecção urinária, é necessário fazer a investigação, tá, gente? Então, toda criança que tiver um episódio de infecção urinária comprovada com exames, ela deve fazer a investigação pelo menos com o ultrassom. Então, um dos sintomas pode ser uma infecção urinária, às vezes um abaulamento palpável no abdômen, quando a criança vai ao pediatra também. Boa tarde, me chamo Marcela. Meu filho foi diagnosticado com hidronefrose congênita leve. O acompanhamento pode ser feito pelo SUS aqui na cidade? Pode sim. Pode ser feito através lá do Hospital da Criança Santo Antônio. Lá tem o serviço de cirurgia pediátrica e você pode agendar lá. Boa tarde, doutora Denise, sou a Carla aqui do Buritis. Essa condição, ela pode ser detectada na barriga da mãe? Dizemos que sim, né, doutora? Sim, através do ultrassom pré-natal. O Anderson também, olá, boa tarde. Existem fatores genéticos envolvidos, doutora? Olha, em relação à hidronefrose, geralmente pode ter sim fator genético envolvido, principalmente nos casos de estenose de junção, que é durante a formação renal. Oi, doutora, boa tarde. Cadê? Tá aqui. Me chamo Keila, meu sobrinho se operou com a senhora de fimose, deu toda a assistência, excelente profissional, adorando a entrevista. Obrigada. Olha, seus pacientes estão por aqui também. Olha, oi Hélio, boa tarde, me chamo Anderson. Já li essa, deixa eu ver aqui. A Fernanda também, lá do Tancredo Neves, doutora. A hidronefrose sempre exige cirurgia ou há casos em que desaparece sozinha, doutora? Não, nem sempre precisa de cirurgia. Em alguns casos, por isso que a gente precisa acompanhar, porque em alguns casos ela vai ter uma resolução espontânea, outros casos, por exemplo, ela pode ser decorrente de um refluxo vésico-ureteral, que pode ser acompanhado e pode ter uma resolução espontânea até os 5 anos de idade. Doutora, como é feita essa cirurgia? É uma cirurgia muito cuidadosa? Como é que é a recuperação? Como é que é o preparo? Conta pra gente o passo a passo. Assim, depende, né? Porque, por exemplo, se a gente for falar de uma estenose de junção, de junção do ureter com a pelve renal, é uma cirurgia grande, né? Que a gente precisa fazer uma incisão, ressecar a parte que está dilatada e fazer uma anastomose do ureter, que é o canalzinho que leva a urina do rim até a bexiga. Então, é uma cirurgia grande, a criança precisa ficar internada com um catéter aí, pelo menos durante uns 7 a 10 dias. Esse é um tipo de cirurgia. Outro tipo de cirurgia, né? Porque são várias causas. Por exemplo, se é um refluxo vésico-ureteral importante, aí a cirurgia já é feita na bexiga, a gente precisa fazer um reimplante desse ureter para impedir o refluxo. Então, assim, depende da patologia, mas é sempre uma cirurgia bem delicada, né, demorada, a criança precisa ficar internada, mas normalmente o resultado é muito bom e precisa fazer antes que haja o comprometimento desse rim, da função do rim. Então o tratamento é sempre cirúrgico, né, doutora? Nesses casos, sim. Olha, olá, boa tarde, me chamo Gabriel, estou aqui no Centenário. O SUS oferece esse acompanhamento com urologistas pediátricos, doutora? Sim. Geralmente esse acompanhamento é feito com a cirurgia pediátrica. No Hospital da Criança tem também os urologistas de adulto que também fazem esse acompanhamento. Então, pode ser feito sim pelo SUS. Doutora, a Luísa também lá do São Vicente pergunta se essa condição pode afetar o desenvolvimento da criança. Pode, à medida que haja um comprometimento da função renal. Porque assim, às vezes a criança, ela nasce com a hidronefrose, a família não sabe, não teve o diagnóstico. Doutora? Geralmente a criança não reclama de dor, a menos que ela tenha infecção. Aí pode acontecer o quê? Chegar a um ponto, eu já tive paciente que recebeu o diagnóstico já com 7, 8 anos de idade e era um caso obstrutivo. Então a criança perdeu o rim. Era unilateral, porque se fosse bilateral, a criança ficaria com insuficiência renal.
Tá vendo? Então é muito grave, né, É, doutora? precisa de acompanhamento, gente. O assunto é sério. É claro que nem toda criança que nasce com hidronefrose vai evoluir para um tratamento cirúrgico, mas é muito importante o acompanhamento justamente para identificar os casos que precisam de correção cirúrgica. Doutora, como é que fica essa criança após a cirurgia? Quais são os cuidados necessários que os pais devem tomar para que a recuperação seja plena? Os cuidados, assim, a gente sempre pede, né? Aquele repouso relativo, a hidratação, né? Precisa hidratar bastante e a gente faz um acompanhamento tardio também. E aquele período em que a criança fica no hospital, sendo acompanhada, mas geralmente depois em casa é tranquila a recuperação, porque as crianças elas têm uma evolução boa em relação assim à ferida operatória, né? O problema é fazer com que tudo ela fique de cicatriza repouso. rápido, né, doutora? A criança, então, Sim. ainda mais criança, né? Tudo é muito mais facilitado. Olha, são 13 horas e 42 minutos, doutora, eu quero lhe agradecer. Aproveito também, peço para a senhora deixar aonde a senhora atende, né, para consultas, e também eu vou lhe ajudar no telefone. Diga onde é que a senhora está atendendo, doutora. Na Clínica da Criança Menino Jesus, que fica ali na Avenida Mário Homem de Melo, né? E pelo SUS no Hospital da Criança. Olha, a doutora, ela tá presente no Instagram, ela é super ativa nas redes sociais, tem vários vídeos sobre malformações, sobre doenças congênitas. O último vídeo dela foi sobre fimose, que é muito, tipo campeão de audiência de cirurgia, né, doutora, acredito? É bastante comum. Meninos, então, né? Sim. Mais presente em meninos, geralmente, né, fimose, doutora? E em meninas é um outro nome, se eu não me engano, menina né? pode ter a sinéquia vulvar, né? Pronto, sinéquia vulvar. Olha, anota o número para agendamento da doutora Denise Matias, é o 99115-0010. 99115-0010, a doutora atende na Clínica da Criança Menino Jesus. Você vai entrar em contato com a atendente e vai dizer, eu quero consultar com a doutora Denise Matias. E pronto, simples assim, né, Isso. doutora? Doutora, obrigado. Eu agradeço, Hélio, agradeço aí a participação das pessoas também, que é muito bom, né, a gente poder trazer informação e ver que as pessoas se interessam. Tem até cliente sua aqui, tem até paciente seu aqui, né, que já foi atendido, que legal. Olha, eu vou para um breve intervalo e daqui a pouquinho tem mais Doutor Me Consulta. É rápido, não sai daí. Programa Doutor Me Consulta.